No episódio de hoje do A Casa, sua podcast, recebemos Elaine Cordeiro, uma verdadeira inspiração no mundo do fisiculturismo e no universo do empreendedorismo. Natural de Florianópolis e apaixonada pela sua terra natal, Elaine é uma mulher determinada que, aos 50 anos, continua quebrando barreiras e conquistando novos desafios. Com quase 3 décadas de dedicação à musculação e 9 anos competindo como fisiculturista, ela acumula títulos impressionantes, como bicampeã brasileira, bicampeã sul-americana, campeã Mr. Universe, mais recentemente, a primeira brasileira a vencer o campeonato mundial na categoria Women's Physique pela IFBB Elite Pro. Além de sua trajetória esportiva, Elaine compartilha sua paixão por organizar o Grand Prix Nani Cordeiro e sua determinação em equilibrar estudos e novos desafios. Uma conversa inspiradora que destaca a importância da disciplina, foco e paixão para alcançar o sucesso no esporte e no empreendedorismo. Não perca essa incrível troca de ideias e experiências aqui no A Casa é sua podcast. Antes de começar, eu quero pedir um favor para você que acompanha o nosso podcast e sempre está nutrindo e aumentando seu conhecimento. A gente percebe que muitas pessoas visualizam os nossos vídeos e para nós é muito importante que você siga o nosso canal, se inscreva nele. Porque a partir do momento que você se inscreve no nosso canal, mais pessoas, o YouTube ele entrega para mais pessoas e faz com que mais pessoas possam ter esse conteúdo gratuito, né, e de relevância. Porque nós sempre trazemos empresários e empreendedores da vida real, né? Você que nos acompanha já sabe. Então eu vou te pedir esse favor, se você puder se inscrever no canal, mandar para o seu amigo, para o seu parente, familiar, você vai ajudar muito. Elaine, como fazer para ter um corpo de campeão mundial desses? Não deve ser fácil isso, né? Então, eu acho que até eu quero a fórmula mágica. Quando excelente. As pessoas me perguntam, nossa, como é que tu faz para ter esse corpo? Eu penso, nossa, como é que eu fiz para ter esse corpo? Sobre isso que a gente vai falar, né? Como é que eu fiz para ter esse corpo e virar campeão mundial? Isso é um sonho de criança? Você pensou nisso ou as coisas foram ocorrendo? Que engraçado, eu acho que... Eu não sei se as pessoas têm essa curiosidade a meu respeito, porque a internet, a rede social, algumas redes sociais que usamos hoje ainda são recentes, como o Instagram, né? E eu comecei a treinar numa época em que nós nem tínhamos rede social. Não tinha nem o Orkut, depois é que veio o Orkut. Lembro do Mas Orkut. eu treino há muito tempo e eu não comecei a treinar com o objetivo de ser uma campeã. Até ao contrário, eu já me sentia uma campeã na vida por ser uma adoradora do Criador e o fato de competir sempre me incomodou muito. Mas eu sempre gostei de atividade física. Já no colégio eu representava a minha escola jogando futebol com outros colégios. E assim que eu casei, que eu tive uma condição financeira melhor, a primeira coisa que eu fiz foi me matricular numa academia e de lá eu nunca saí. Isso eu fiz no ano de 1994 e de 1994 até os dias de hoje, 2024, eu nunca fiquei 30 dias sem treinar. Isso é foco. Você que nos acompanha, né, e sabe que o nosso podcast, a Elaine, ela sabe que o nosso podcast é para empreendedores, né? Se vocês prestarem atenção, não é um dia, né, Elaine? Não é um mês, não é um ano. São 30 anos que você nunca ficou mais de um mês sem treinar. Exatamente. E deve ter passado momentos assim, às vezes a gente tem dor, né? Às vezes a gente se machuca, a vida causa algumas mudanças, né? Mas nada te tirou o foco do treino. Ou seja, para quem está acostumado com os podcasts feitos aqui, eu empreendi sim no meu físico, no começo indiretamente, porque eu não sabia que eu chegaria aonde eu cheguei, eu não calculei isso, eu não planejei isso, eu simplesmente vivi. Mas a rotina que eu tinha de ter hábitos saudáveis quanto à minha alimentação, quanto a treinar para mim sempre foi muito prazeroso. Sempre. Eu sempre ia muito feliz, muito disposta, eu era a primeira a chegar, eu era a última a sair, sempre foi assim, e se não me poldar até hoje é assim. Isso fez com que eu acabasse desenvolvendo um físico aonde as pessoas já diziam para mim, nossa, tu é atleta, né? Não, eu só tenho um estilo de vida de atleta. Até que indiretamente acabei competindo e fui galgando aí espaço no mundo do fisiculturismo, aonde me tornei campeã estadual com muito orgulho.
porque nunca imaginei que um dia eu fosse uma campeã do nosso estado, representando aí o esporte no nosso estado. E eu sempre fui competitiva, embora eu não tivesse me dado conta. Eu fiz assim um mini flashback da onde que veio esse negócio, mas eu sempre fui competitiva na questão assim, ó, se a gente apostasse uma corrida, eu tinha que ganhar. Entendi. A competição em si, de subir no palco, isso me incomodou muito. Porque como eu tive uma educação muito religiosa, competir aos olhos de outras pessoas por uma posição me incomodava, porque me lembra o relato de Jesus Cristo, quando certa vez entrou onde os discípulos estavam e deu uma lição de moral para eles, pegou uma bacia, encheu de água e lavou os pés dos discípulos, dos apóstolos, mostrando para eles porque ali entre dois deles estavam brigando por quem tinha a melhor posição entre os apóstolos, e Jesus Cristo, né, o Filho do Criador, com muita humildade, mostrou para eles que não existia ali um melhor entre eles, um maior, que eram todos iguais. Então, competir perante outras pessoas me incomodava por causa desse relato, que sempre me marca muito quando eu lembro. Então, eu não gostava de competir por causa disso. Mas, no fundo, eu sempre fui muito competitiva na escola. Se pintava um desenho meu, tinha que estar mais bem pintado. Isso é legal. E eu tenho uma curiosidade para te perguntar, Elaine. Lá quando você começou a treinar, você falou que você achava que não era muito competitiva. Uhum. Tem os pesos, né? Sim. Sei lá com que peso que você começou, com Sim. quantos quilos. Você não tinha aquela vontade assim, olhava para o lado, quero levantar mais peso do que, sei lá, a pessoa que estivesse lá naquele momento. Eu tenho disso até hoje. Se tu entrar na academia comigo, e isso já foi desde o começo. Se a gente estiver fazendo se eu estiver fazendo uma rosca direta e tu disser para mim, eu posso revezar contigo? Se tu fizer com o mesmo peso que eu tô fazendo, eu vou aumentar na próxima série. Só pra... Porque eu sou assim. E eu sempre fui assim. Quando eu vi as outras pessoas, isso me ajudou a desenvolver meu físico. Claro. Indiretamente. Claro. Porque quando eu ia pra academia e via as meninas agachando com 30 quilos de cada lado e eu tava fazendo com 10 de cada lado, a barra mais 10, eu pensava, não, se aquela menina consegue, o que me impede? E assim eu comecei a desenvolver o meu físico, porque eu fui treinando com mais carga, isso foi chamando a atenção de outras pessoas queriam treinar com o meu peso também, e lá eu aumentava a minha carga, até que eu cheguei numa condição física, onde o meu físico começou a chamar a atenção, e onde as pessoas começaram a me distinguir como uma atleta, e eu nem era. E isso é interessante, né? Porque primeiro, veja como que é a mente de um empreendedor, né? De alguém de sucesso, de buscar o topo. Porque consciente ou inconsciente você buscou ali. Sim. O primeiro. E às vezes, nos negócios é igual. Às vezes a gente pensa, eu não sou um empreendedor. Mas porque ele é inquieto, ele não quer parar, ele quer melhorar a cada dia, ele quer ficar... E uma outra coisa que eu acho que é muito importante... O que faz com que uma pessoa empreenda, né? É que ela destine tempo para um projeto, né? Que ela estude sobre esse projeto e que ela se dedique com ele. Empreender requer esse tipo de coisa, com né? certeza. No esporte não é diferente. Você tem que destinar tempo, recurso financeiro, porque você tem que ir para uma academia, você vai pagar academia, você vai comprar uma roupa para ir para academia, que você não pode ir com qualquer roupa. Você tem que ter um calçado certo para ir. Tudo isso é investimento. Alimentação correta. Exato. Suplementar. Certo. Porque quando você não come o suficiente, que tem gente que tem dificuldade de comer, você tem que suplementar. A suplementação, o nome já fala mesmo, é suplementar. Se você come bem, não tem o porquê você tomar uma dose de whey, né? O whey, ele é a proteína do leite, ou seja, é a proteína. Se você come bem a carne, o frango, não tem o porquê de você estar suplementando. Mas às vezes você não ingere alimentos que vão trazer outras vitaminas e precisa suplementar com vitamina também. Então a suplementação, ela também entra nisso, porque um corpo saudável, ele não é feito só de treino e de comida, ele precisa de nutrientes. Então não é só arroz, feijão e frango, ele precisa de nutrientes que você vai achar dentro de uma maçã, das frutas, dos legumes, das folhas. E isso, na verdade,
É uma junção, né? E o que você tinha mais dificuldade na alimentação? É uma pergunta que eu até te fiz nos bastidores. Né? Tinha mais dificuldade na alimentação ou no treino? Porque todo mundo que treina, né? A gente sabe que uns têm mais dificuldade na alimentação, outros no treino, né? Aquela história do doce que eu adoro, do salgado que eu adoro, ou da pizza, ou treinar qualquer dificuldade. E quando precisa aumentar a carga, gera uma dor muscular, provavelmente, depois que aumenta a carga, né? Porque se você não aumenta a carga, você nunca vai progredir. Não vai hipertrofiar. Não vai, digamos assim, progredir. Sim. Onde que você teve mais dificuldade? Eu vou passar de besta agora de boba, porque se eu disser que eu tive grandes dificuldades, eu não tive. Fazer dieta para mim nunca foi um problema. Eu nunca fui fã de doce. Eu sempre gostei de comer comida. Se tu me convidar para ir comer um rodízio de pizza, eu vou te perguntar se a gente pode ir num lugar onde tenha um frango grelhado, um arroz, uma salada. Eu não sou fã desse tipo de comida. Isso para mim é comida, não é alimentação. A alimentação envolve nutrientes e sempre foi o que eu gostei de comer. Então eu não gosto de doce, eu não sou fã de doce. Eu gosto mesmo de comida saudável. E eu amo treinar. Então, eu não tive problema com isso. Porém, quando eu resolvi treinar para competir, porque eu treinar para ter um estilo de vida saudável foi um tipo de treino. Quando eu decidi competir, eu tive que reformular e repaginar esse treino. Porque esse treino ele teve que ser feito perante a categoria que eu escolhi. Então, eu tinha que enquadrar o meu físico numa categoria. E daí sim foi um obstáculo para mim, porque embora não pareça, eu não tenho tanta força nos meus quadríceps, e treino de força de quadríceps, de posterior e de glúteo, para mim ainda é o que me pega. Entendi. Então, olha só que coisa interessante. A gente conversava uma coisa nos bastidores que eu acho que é legal, que eu até vou permitir comentar, que é uma coisa que eu ouço muito e que às vezes eu coloco para mim, a minha genética, ela... E você falou uma coisa que é muito legal sobre a genética. Sim. Porque às vezes você é empreendedor, você pensa assim, porque na minha família não tem ninguém que teve sucesso, ninguém que conseguiu ir para frente. E você falou que a sua família, a genética, são pessoas todas tipo igual a você, assim? Realmente isso faz muito sentido, né? A gente associar a nossa família e tudo que a nossa árvore ali traz ao nosso fracasso momentâneo, né? Exato. Não, mas eu não terminei meu estudo porque ninguém na minha família deu importância para o estudo. Meu pai nunca fez questão. Cada um de nós somos responsáveis pela vida que nós temos, né? Perfeito. E quanto à genética, eu não vim com uma genética abençoada. A família da minha mãe é italiana, a gente ganha peso respirando. Para mim, perder peso para competir é muito difícil. Eu costumo falar que eu geralmente faço 3 vezes mais do que as outras mulheres fazem, para mim poder me manter condicionada. Primeiro, porque na maioria das vezes eu sou atleta mais velha, e isso já traz limitação, porque o metabolismo já não é o mesmo de uma menina de 30, de 28 anos, eu estou com 50. E segundo, que a minha genética também ela nunca contribuiu. Mas eu não usei isso como uma bengala para mim não conquistar os meus propósitos. E isso é muito bom, né? E isso serve para todos, para mim, para você que está nos acompanhando, né? Porque às vezes é com o peso, é com o estilo de saúde, é com um negócio, né? Porque às vezes a gente olha assim, porque minha família ninguém fez, meus amigos. Sim. Mas você falou uma frase que eu acho que é sensacional. Nós somos o fruto e o reflexo daquilo que nós fazemos, né? E é uma coisa, não sei, é algo que não sei se você concorda comigo, Elaine. Teu esposo, ele tá aqui com a gente, mas ele não consegue treinar por você. Não. Nem fazer dieta por você. Não, e quem me conhece ele, sabe que eu tô o ano inteiro atlética e meu marido tá o ano inteiro gordinho. Por quê? E a gente mora na mesma casa, nós nos influenciamos, né? Nós temos um estilo de vida muito parecido, mas cada um de nós tem uma escolha de vida, né? E isso não está errado. Às vezes eu encontro meninas gordinhas na academia que dizem, eu queria tanto emagrecer. Eu digo, você está feliz? Eu tô feliz, eu como as coisas que eu gosto. Eu disse, então não tem problema.
Tá tudo certo. A nossa vida ela é muito curta. Hoje a gente tá aqui, amanhã a gente não tá. Faz o que te faz feliz aqui. Agora, amanhã, se o teu peso te incomodar, você vai dar um jeito e achar um caminho para sair dessa situação. Porque tu é responsável por isso. E tá tudo certo. Você falou mais algo que, pô, sensacional. Sensacional. Chegou o meu pelo até a levantar, porque às vezes a gente também condiciona nós a quem está muito próximo. Sim, a esposa, um abraço para minha esposa, ou a filhos, e na verdade nós somos nós. Eu poderia usar isso como desculpa e nunca ter entrado dentro do esporte. Porque na minha família eu não tenho ninguém que faça parte de esporte. Dentro do meu lar também nós não fazíamos. E a gente tem um estilo de vida completamente normal. Vem Natal e Ano Novo e vai ter ceia de Natal, vai ter peru, vai ter refrigerante, vai ter bebida alcoólica, mas e a minha escolha comigo mesma? Eu não vou deixar de confraternizar com a minha família porque eu amo o esporte e amo o meu corpo. Eu tenho o meu corpo, independente do esporte, eu sempre tive essa concepção de que ele é uma máquina perfeita. Se tu comprasse uma Ferrari e se a tua Ferrari andasse somente a gasolina, tu ia botar álcool porque o álcool tá mais barato? Jamais. Eu também não vou botar como combustível dentro do meu corpo qualquer coisa, porque ele é a máquina mais perfeita e extraordinária que eu carrego comigo. Isso é incrível, né? Você falou algo que é muito simples, né? Mas é impressionante como as pessoas, e eu me incluo, a gente tem dificuldade de... Eu acho que não é de entender, mas é de executar. Sim. Eu acho que é a questão da execução. Porque todo mundo sabe as coisas que fazem bem Sim. e as coisas que não fazem bem. A maioria das pessoas querem viver mais, Sim. querem ter mais saúde, querem ter mais vitalidade, mas elas trocam talvez um momento por dias, meses, anos. E tu tem alguma dica assim? E que engraçado, né? Eu vou citar na Bíblia de novo, porque a Bíblia traz a gula como um pecado, né? Se a gente parar para lembrar... Sim, a gula é um pecado. Como um pecado. E a gente se permite cometer esse pecado muito constantemente. E realmente a alimentação é algo muito prazeroso. Comer e dormir são duas coisas muito prazerosas. E isso é um fato. Só que depois que tu sai da mesa, geralmente tu tem a tendência de te arrepender. Poxa, comi demais. Se eu tivesse ficado no primeiro prato, eu estava satisfeito, mas estava muito bom, eu fui lá repetir mais um pouquinho, agora estou estufado. E aí, sei lá, estufou, o estômago já começa a dilatar, o cérebro já sabe que vai trazer mais se ele ficar ali instigando, né? E aí tá feito a roda certa, né? E imagina tu cometer esse erro, se ao longo do dia nós temos aí 5 refeições, tu cometer esse erro uma vez ao dia, durante 30 meses, durante 30 dias, durante 365 dias. Uma vez por dia. Tu imagina a consequência disso ao longo de um ano. Com certeza são 10 quilos a mais que tu ganha em um ano. Só que perder 10 quilos é muito difícil. Com certeza. Eu até vou mandar um abraço para a Michelle. Nesses últimos aí 10 meses, eu acho que eu perdi uns 12 quilos. Parabéns. E ela me falou uma coisa assim que foi muito interessante também. Mas como é que faz? Aquela perguntinha básica, né? Como é que faz para emagrecer? Ela olhou assim, ela respondeu assim para mim. Você gosta de que, Éder? Eu gosto de doce, cara, de origem alemã ali, a gente adora doce e tal. Ela olhou, tu tá feliz? Não tô feliz assim, porque eu sou da luta e tal. Eu fiz uma cirurgia, engordei a primeira vez, dei toda aquela desculpa que você já acabou comigo de uma maneira sensacional, de que família que realmente não tem nada a ver, porque eu era super informe. Ela falou assim, você gosta do doce? Qual doce você mais gosta? Doce de leite, dei alguns... A hora que você for comer, você pensa assim, eu quero comer esse doce... Eu quero ficar saudável e emagrecer. Pronto. Se tu respondeu que tu comeu doce, ok, tá tudo certo. E quantas frutas tu come ao longo do dia, se for parar pra pensar que é doce e que tu gosta de doce? Exatamente. Às vezes nenhuma. E a fruta, ela tem o açúcar que o nosso corpo precisa. Mas a gente não come. A gente compra um pacote de biscoito, mas não compra uma maçã. Não é?
Verdade. Eu até como frutas. Eu gosto de frutas. Mas aí a gente vai falar agora sobre alimentação, porque às vezes depois a sobremesa que se pega. Depois a gente vai colocar isso no mundo do empreendedorismo, acho que tem tudo a ver. Aí eu falei para ela assim, mas eu não como muito. Ela olhou para mim com uma cara assim, não, mas tipo assim... É igual a pessoa que fala que eu não consigo reter dinheiro, mas é porque eu não gasto muito. Sim. Como assim? Alguma coisa. Aí, a conta não bate, né? A conta não fecha, exatamente. Aí a gente começou a ver, Éder, mas o que você gosta? Eu falei, olha, eu às vezes gosto de tomar um ginzinho com energético. Aí, opa, um tanto de massa. Não, mas tem mais alguma coisa, Éder? Eu gosto de Pringles. Pringles? Pringles é 2. 2 pratos. Tipo, 2 pratos de massa lá, as calorias. Ou seja, às vezes a gente não dá a quantia certa. É igual num negócio, né? Às vezes a pessoa cria um negócio e ela acha que semana que vem já vai dar certo. Sim. Igual na saúde, né? É um processo para você chegar nesse corpo, né? Você não vai começar amanhã, treinar durante um mês, fazer a melhor alimentação durante um mês e achar que tudo tá ganho. Concorda comigo? É como empreender realmente. Tu tem que ter um plano, começar a colocar ele em prática para ver o resultado a longo prazo. Seguir ele, exatamente, persistir e não desistir, né? Porque senão... E a gente tem o hábito de se sabotar e pensar que, não, mas eu nem como tudo isso para estar com o peso que eu tenho. Exatamente. É a mente da gente. Por quê? Porque o nosso corpo, ele entende que se ele estoca... Existe vantagem para ele, né? Então, o nosso corpo, ele quer estocar caloria, ele quer estocar ferro, e daí ele vai sabotando a gente. Só que a gente tem que ser inteligente também para entender que quem manda no nosso corpo é o nosso cérebro, e a gente tem total capacidade de decidir e responsabilidade de decidir o que a gente quer e não quer para a nossa vida. E a gente tem que pensar também que os nossos hábitos influenciam outras pessoas. Provavelmente você é pai. Eu não sou pai ainda, mas eu tenho a minha enteada mora comigo. Então, imagina todo dia assim que ela te veja, todo encontro de vocês, depois do almoço, além de ter uma alimentação errada na hora do almoço, depois do almoço tem o hábito da sobremesa. Ela vai levar aquilo para a vida, sabe por quê? Porque são momentos prazerosos, são momentos que unem, que criam laços afetivos, mas que destroem a longo tempo. E isso é uma coisa bacana, porque quando as minhas refeições elas são em famílias, ali sempre tem a sobremesa. E eu, no dia a dia, às vezes no negócio, no trabalho, não como sobremesa, mas quando eu estou com eles, tem a sobremesa e aí parece que é uma desfeita. Só que aí o que você falou, né? É igual nos negócios, né? Para que a gente tenha um resultado diferente, a gente precisa ter hábitos e posturas diferentes. Porque senão nós não vamos mudar, né? Eu várias vezes estive em encontros familiares onde eu estava em preparação e eu tive que levar marmita. E é claro, a família pensa, nossa, mas tu não vai engordar se tu comer só um pedacinho disso aqui. Mas não vai fazer mal se tu comer só um pedacinho. Não, guarda tua marmita. Parece que é uma desfeita que eu estou fazendo com a alimentação das quais está sendo... Só que desfeita seria eu não ter ido a um encontro familiar porque eu tenho um propósito que é me manter competitiva para subir num campeonato. Eu vou aos encontros familiares, só que eu sei o que eu posso e o que eu não posso e eu levo as minhas coisas comigo. Eu levo a minha água, eu levo a minha comida, então não é desfeita. Só que até as pessoas que estão no nosso meio, principalmente a nossa família, eles vão fazer de tudo para que a gente não se mantenha focado. É verdade, porque é exatamente sobre isso. E não é porque eles não nos amam, não, muito amor. Exatamente, é o que você diz. É só um pouquinho, só isso... Não. E da mesma forma é no negócio, né? Quando você está começando o negócio, ele requer muito esforço, muita determinação e muita resiliência, porque você não vê resultado, certo? Sim. Então, e tu não sabe onde isso vai dar. Exatamente. Porque tu não começou. Exatamente. Então, imagina você treinando, você não sabia. Aí... Você começou a competir, né? Aí você competiu lá, ganhou o primeiro campeonato. Pô, foi sensacional, você viu o resultado, né? Mas aí você começou um desafio maior ainda, que é o de se manter... competitiva. E no topo, concorda comigo? O pior é que quem me conhece sabe que o meu primeiro campeonato, eu passei muito longe de ter ganhado.
Meu primeiro campeonato eu subi com um físico incrível e de 14 meninas que tinham no palco eu fiquei em 12º. E eu passei por toda essa situação com a família. Ah, não vou comer porque eu tô de dieta. Sim. Não, mas só um pedacinho. Ah, quando eu saí do campeonato, viu? Tu não quis comer nada, tu não fez nada, tu não... E agora o que tu ganha com isso? Tu ficou praticamente em último lugar. Minha família ficou louca comigo. Só que aquilo era uma escolha minha, claro. E a opinião deles não influenciou no que eu achava sobre aquela questão. Por que não influenciou? Porque embora eu tivesse ficado muito longe de ter sido uma campeã naquele campeonato, eu demorei a ser uma campeã. Eu não fui uma campeã nos meus primeiros campeonatos. Eu consegui o meu propósito. Eu queria mudar o meu físico, eu queria me manter competitiva e eu queria fazer uma transformação no meu físico. Por quê? Porque eu venho de uma família onde a gente sempre foi meia gordinha, onde a gente tinha que lutar com peso. E fazer uma transformação de um físico normal para um físico atlético com 41 anos, porque eu comecei com 41, aquilo para mim foi sensacional. Então eu não fui campeã do campeonato, mas eu fui campeã das minhas... dos meus propósitos, né? O que eu tracei para mim, isso. Eu saí de lá como campeã. E isso é uma coisa que é bacana, né? Porque a gente você comemorou a sua conquista. Exatamente. Porque muitas vezes a gente também fica nos comparando com outros e na verdade Sim. É uma comparação entre A, B e C. Só que você sabe quando de verdade você está evoluindo Sim. Ou você não está, né? Sim. Porque eu costumo dizer que a gente consegue até enganar outras pessoas. Sim. Mas a nós mesmos a gente não consegue, não. Né? Que é o detalhe da alimentação. Tanto é que às vezes a gente sai de uma competição chateado porque não ganhou e a gente sabe, poxa, eu devia ter feito mais, eu sei que eu não fiz, eu falhei. E não é errado também a gente ver o contrário. Quantos vídeos no Instagram a gente viu onde o terceiro lugar comemorava muito mais vibrantemente do que o primeiro. Por quê? Porque ela sabe o processo que ela fez para ter pegado aquela colocação. Ela já se sentiu uma vitoriosa ali. Ela sabe o quão que teve que... As batalhas que ela enfrentou, as coisas que ela abdicou para chegar até ali. E a importância que aquilo tinha para ela. Porque, querendo ou não, o campeão ele cai numa zona de conforto. Né? O grande empreendedor também. Ele sabe que ele é grande, ele sabe que ele é bom no que ele faz. E se ele não tomar cuidado, ele se acomoda naquilo ali e daqui a pouco vem um outro empreendedor e cria algo mais inovador do que ele. Ele vai ultrapassar. Exatamente. Que eu costumo falar que é a soberba, né? A soberba é uma das coisas mais difíceis que tem, a soberba, o orgulho. Porque quando você acha que você está imbatível, você começou a perder, né? Sim. Porque você não vai manter todo o processo, né? Não. E sempre vai aparecer alguém que está de olho na gente claro. E que vai tentar nos superar. Com certeza. E se você fosse falar assim pra gente, o que tu acredita que o esporte proporciona e proporciona na tua vida assim, de mais bacana, Elaine? Eu, sem dúvida nenhuma, acredito que ele proporciona longevidade e muita saúde. Aos 50 anos, eu me sinto muito viva e tenho muita saúde. Eu acredito que foi a prática de exercícios diários e a minha rotina de alimentação. Nós enfrentamos uma pandemia muito recentemente. Certo. E esse vírus ceifou muitas vidas. Certo. Eu mesma convivi dentro de casa com meu marido. Em 3 vezes ele pegou esse vírus, né? E eu, em momento algum, fiquei doente. Minha filha ficou doente, meu marido ficou doente por 3 vezes e eu não peguei. Por quê? Porque a prática de exercícios físicos e alimentação saudável, ela traz uma proteção. Uma imunidade. Isso, imunológica traz. Com certeza. Então, eu acredito que o esporte ele me trouxe rotina. Tá? Eu tenho uma rotina que isso eu vou levar para o resto da vida em todos os aspectos. Me trouxe longevidade e me trouxe também muita disciplina e saúde. Você pode falar como que é a tua rotina de treinos hoje em dia? Como que você faz? Em períodos que eu não estou em fase competitiva, que é esse agora. Certo. Eu tenho o hábito de caminhar, porque caminhar é o exercício do coração e eu sou uma apaixonada por atividade física. Então eu caminho diariamente entre 1 hora e 1h20.
Se deixar, eu fico 1h20, 1h30, porque eu amo caminhar, caminho em casa em esteira. E eu faço também atividade física de musculação diariamente. Todos os dias? Todos os dias, de segunda a segunda. Não importa feriado, Não, chover, o não. sol. E mais ou menos quanto tempo de musculação? Eu não fico controlando o tempo, tá. mas eu fico ali entre Tá 1 hora, 1h30 no máximo. Então você vai fazer de Porque eu 2 a gosto- 3 horas de exercício por dia. Faço, tranquilo. Eu gosto de fazer treinos com menor descanso, Certo. então o meu intervalo de descanso ali é mais curto e eu gosto de dividir bem o meu treino também, então eu não fico tanto tempo na academia. 1 hora, 1h10, 1h20 no máximo. Porque como o meu físico é um físico competitivo, eu divido o meu treino. Então, o dia que eu treino dorsal, eu só treino dorsal. Não faço outro membro. Eu foco completamente na dorsal. O dia que eu treino glúteo posterior, que eu ainda acho que é algo que eu posso melhorar muito. Eu não vou dizer que é meu ponto fraco, porque... Gente, fui campeã mundial. Não posso dizer que é meu ponto fraco, né? Mas é algo que eu sei que eu não posso boquejar, não posso vacilar, sabe? É o meu glúteo e meu posterior. Porque como eu venho de uma genética italiana, eu costumo acumular gordura na área do quadril e do bumbum. Então, eu foco bastante nessa região. Entendi. E nas épocas que você... Antes do campeonato, qual que é o período assim de preparação? Tem mais ou menos um período? Você sabe que, vamos lá, em junho do ano que vem vai ter campeonato. Eu já tô mirando aí um campeonato que é pro mês de maio. Bacana. De 8 a 12 de maio. E eu já tenho uma previsão de começar a minha preparação no dia 2 de janeiro. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, 4 meses. Sim. Aí, a rotina de exercícios, não sei se você pode contar e Aham. tal, ela aumenta, não aumenta? Não, ela a não muda. alimentação não muda? Não muda. O que muda, às vezes, é a intensidade do treino. Agora eu vou aproveitar e treinar com um pouco mais de carga, Entendi. porque eu tô comendo um pouco mais, e isso favorece com que eu tenha um pouco mais de energia e explosão. Então, eu vou usar esse período onde eu posso me nutrir com um pouco mais de alimento e fazer treinos com maior intensidade. Depois eu vou começar a perder peso. Eu geralmente, eu não mudo muito a minha carga não, tá? Mas isso é muito raro. Geralmente as pessoas alteram bastante a carga de treino ali, porque a pessoa acaba perdendo muito peso, automaticamente você perde muita força também. Mas eu não oscilo muito nisso não. E nas épocas de campeonato, o normal é perder peso ou é ganhar peso? Quando eu tô Depende. em período para competir, eu tenho que perder peso. Perder peso. Sim, tem que perder peso para deixar o músculo mais aparente possível. Ah, entendi. Então, e tem uma relação assim de quantos por cento mais ou menos do peso? que Não sei se a gente eu pode costumo falar pesar em peso. 70 quilos Certo. num período normal. normal. Acho que hoje eu tô com 68. Certo. Tá? Devo oscilar até 70 passando o Natal e Ano Certo, Novo. certo. E eu costumo competir ali com 61, 62. Então tu vai emagrecer mais ou menos uns 10% do peso. Exatamente. Que é o que pra eu quem- projeto ganhar também. Eu também controlo esse peso que eu vou ganhar nesse período. Porque uma coisa é quem tem bastante tecido adiposo, assim, igual eu, né? Perder 10% do peso. é bastante. Mas quem Sim. tem quase Não só músculo igual você... Não é tão significativo. Quando eu falo para as pessoas que Mas eu tenho é mais difícil pra você também, né? Muito mais do que pra mim. Porque você tem muito menos Sim, gordura, né? A quando eu gordura falo é para as muito mais pessoas rápida. assim, ó, eu planejei perder 8 quilos para competir, elas dizem, mas de onde é que tu vai tirar 8 quilos? Exatamente. Elas ficam assim surpresas. Tu não Exatamente. tem 8 quilos para perder. Exatamente. É isso que eu pensei. Pô, da onde que vai sair 8 quilos? Mas sai. É que, claro, que para subir no palco, contando com esses 8 quilos, a gente conta também com litros de água que o nosso corpo vai perder. Ah, então... Eu acabo perdendo uns 2 litros tranquilo de água do corpo. Entendi. Pra definir o máximo. Exatamente. Então, devo perder uns 6 quilos de peso, mais uns 2 de líquido. Deve beirar aí uns 8 quilos que eu deixo para trás. Porque eu tenho... E claro que a retenção de quem é atleta igual você, ela é muito mais baixa de quem não é, né? Você precisa passar muita sede, né? Sim. É diferente de mim, por exemplo, eu tenho retenção de líquido, né? Então, Tá. se eu tomo bastante água, acontece o contrário e melhora, né? Se eu não Sim. tomo nada, mas eu imagino que você, atleta de altíssimo rendimento,
deve ser o contrário. Eu posso estar errado, né? Provavelmente você vai ter que passar sede, né? As mulheres, geralmente, elas têm facilidade de reter líquido muito mais do que o homem. Porque como o corpo feminino foi projetado para gerar uma vida, nós temos hormônios no nosso corpo que funciona diferente do corpo e do metabolismo masculino. Então, toda mulher vai ter muito mais facilidade de reter líquido do que o homem. E é claro que já sabendo disso, a gente traça aí uma estratégia. Tu vê como tudo está ligado a empreender, né? A gente tem que trabalhar e traçar metas para que você possa chegar competitivo. Então, a gente faz aí planos A, B e C. Se o A não der certo, a gente vai para o plano B. E se o plano B não der certo, a gente tem o plano C. Geralmente, eu fico no A mesmo. Mas a gente traça. Mas tem outras possibilidades. Mas eu tenho ali o hábito de ficar algumas horas sem beber água antes de subir no palco, que isso não é saudável, que vocês não façam isso. São estratégias para competir. O corpo é feito de água e a gente tem que hidratar nosso corpo. Toda a água que sai, ela tem que voltar. Então, isso é uma manobra utilizada por atletas. Não vão ficar sem tomar água para ir numa balada que não vai dar certo. Vocês vão passar mal e vão acabar na UPA tomando soro na veia, que vai reter muito mais do que 1 litro de água que vocês deixaram de beber. É sensacional. E tudo, as estratégias que você fala, elas estão muito ligadas assim a foco, a determinação, a resiliência, né? Total. Porque tu já te imaginou ficar uma média de... Eu já fiquei quase 40 horas sem beber água para um campeonato, o que foi completamente loucura. Tu já te imaginou um dia inteiro sem beber um gole de água? Olha, eu não me imaginei. Eu não sou uma pessoa de beber muita água, o que está totalmente errado. Mas eu percebo que o dia que eu bebo 3 litros de água, hoje eu bebi 3 litros de água. Eu vim... A gente está gravando, eu vim de um dia que eu fiz uma alimentação ruim ontem. Então, no outro dia, eu sei que com muita água eu vou dar uma desintoxicada e, incrivelmente, a minha balança vai baixar 1 quilo. Tomando... Você perde peso bebendo água. Primeiro que você engana a fome. Exato. Segundo que você acelera o seu metabolismo, porque se você está tomando água, seu corpo tem que funcionar, porque essa água tem que ser eliminada. Tem que sair. Exatamente. E a água, ela é fundamental, né? Mas ficar 40 horas, igual você falou, sem tomar água, tem que ter um mental bem preparado, né? Porque você continua comendo. Claro. E daí você come com aquele embuchado. Sem ter nada para descer. E geralmente as comidas são secas. Quando você tá ali naquele período de subir no palco, é arroz e muito pouca proteína. Então tu pensa tu comer arroz seco sem um gole d'água para descer aquilo. Nada. E provavelmente quase sem sal, né? Sal, imagino que muito baixo ou não? A gente faz um programa com sal, tá? Tem ali uma programação. Na minha semana de finalização, os primeiros dias eu vou jogando sódio e depois eu paro de jogar o sódio. Então, eu fico alguns dias sem fazer refeições com sódio. Eu acredito que eu paro de fazer uso do sal na quinta-feira se eu vou competir no domingo. Então, eu fico quinta, sexta, sábado e o domingo sem consumir nada de sódio. Só que as minhas alimentações já são com baixo sódio. Já está acostumado. Eu não faço uso de muito sódio porque eu entendo que o sal, ele é um tempero, mas é um tempero que mexe muito também com a pressão arterial e ela mexe muito no sabor do alimento também. Então, quando tu aprende a sentir prazer pelo que tu come, tu percebe que tudo em excesso acaba modificando o sabor dos alimentos. E é engraçado, né? Porque eu gosto de sal. Você falou uma coisa que faz todo sentido, né? Para quem não está acostumado a comer com muito pouco sal, ou quase nada, como é o correto, não tem sabor quando não tem sal, né? E, na verdade, o sal, ele distorce o sabor. É igual você colocar qualquer tempero muito em uma comida, as comidas vão ficar com um gosto parecido, porque vai ficar com o gosto do tempero, né? Igual do sal, né? Mas veja como o nosso cérebro, ele é enganado, né? Por essa sensação. Sim, totalmente. Como o tempero em excesso também, ele acaba modificando ali o sabor do alimento, né? Quando a gente tem um bebezinho que começa a introdução alimentar, tu não é pai. Esse bebê, quando ele sai do mamar, ele começa com a introdução alimentar. Esses alimentos, eles possuem somente frutas e legumes
no começo. E nenhum desses alimentos são cozidos com sal, porque o rim desse bebê ele ainda não está preparado para o sódio. Então o bebê fica ali durante 1 ano comendo, depois você vai introduzindo batata, carne, frango e tudo sem sal. E eles comem com muito prazer. Até porque ele não sentiu... Ele não conhece, Ele não, né? ele não sentiu exatamente. o outro gosto, né? Isso. Se hoje falasse para você assim, Elaine, temos um campeonato daqui a 1 mês, do nada, assim, a gente sabe que isso não ocorre, né? O que você acha que é o mais importante? O treino, a alimentação? Como é que você faria? Você ia ficar apavorado assim, pô, como é que eu vou resolver isso? Ou você ia buscar uma estratégia para naquele prazo buscar o melhor resultado? Eu digo pro meu marido que eu sou 100% solução. Porque eu dificilmente vejo as coisas como um problema, eu vejo tudo com oportunidades e solução. Se dissesse, ó, tem um campeonato daqui a 30 dias, eles gostariam muito da tua presença, tu consegue ir, eu iria tentar fazer de tudo para chegar competitiva. E o meu foco para chegar competitiva nesse campeonato seria mudar a minha alimentação, comer menos, para poder perder peso com mais facilidade, e inserir mais cardios durante o dia para que eu pudesse chegar competitiva. O meu treino não ia mudar, eu ia continuar treinando como eu treino todos os dias, porém eu ia ter que mexer na minha alimentação e nos meus cardios. Bacana. Bom, a nossa conversa está super bacana, a gente vai continuar ela, mas para que a gente pudesse estar aqui, a gente depende dos nossos patrocinadores. O mais importante de todos é o nosso patrocinador, que a gente chama de cultural, que é a pessoa que traz o conhecimento. Então, a gente quer agradecer muito você, Elaine Cordeiro. A gente vai deixar aqui o contato da Elaine. Depois ela vai falar do evento, né, que ela faz. Enfim, muito obrigado. Tenho certeza que a gente vai ter vários insights com essa excelência, né, de resultado que você fez no nosso corpo, que é a máquina mais perfeita de todas e difícil. Tenho certeza que com esses princípios e dicas a gente consegue fazer qualquer negócio, né? E também agradecer os nossos outros 2 patrocinadores, que por causa deles, né, que a gente faz também. Um é a Carol Cortinas. A Carol Cortinas, eles costumam dizer que eles vestem a casa, né? Então eles vestem as janelas com cortinas, persianas, vestem as paredes com papel de parede, o chão com piso vinílico, rodapé. A gente vai deixar aqui também o contato. Se você não precisou ainda, talvez algum dia vai precisar. E o outro é o irmão mais novo deles, que é a Carol Decor, que eles trabalham com quadros, né? Dá para fazer personalizado, a imagem lá, como quiser. Inclusive, se você quiser mandar uma foto sua lá de campeã mundial, a gente vai falar com a Carol Decor para a gente fazer um quadro bem bacana. E também trabalham com tapetes e móveis soltos, seja interno ou externo. Então, mesa, cadeira, sofá, espreguiçadeira. A gente vai deixar aqui o contato também da Carol Decor, agradecer muito a Carol Cortinas, a Carol Decor e principalmente a Elaine. E eu de antemão já agradeço também a Carol Cortinas e a Carol Decor pela possibilidade de me trazer até aqui e de permitir que eu falasse um pouco mais sobre esse esporte, que é 100% voltado a empreender, sim, empreender no nosso tempo, no nosso físico, na nossa máquina perfeita. Então, muito obrigada pelo convite. Isso. E para falar um pouco do esporte, conta um pouco pra gente das categorias, como é que funciona, porque com certeza as pessoas que estão nos acompanhando, às vezes elas não conhecem muito, né? Até para você falar um pouco sobre ele, sobre as categorias. Eu espero que esse podcast ele traga para as pessoas uma visão diferente de empreender no seu tempo, que o tempo é o que nós temos de mais valioso. Então, empreenda no seu tempo e comece a cuidar de você para que você consiga ter tempo para gerenciar o seu negócio. Falando de esporte, eu sou uma apaixonada pelo fisiculturismo. No fisiculturismo, nós temos o fisiculturismo dividido de 2 formas. Nós temos as categorias do bodybuilder e as categorias fitness. O que seriam as categorias do bodybuilder? Seriam as categorias voltadas literalmente para o bodybuilder, né? Que é muito famoso no mundo do esporte, que são as categorias do bodybuilder, o clássico, o Classic Physique, a Games.
Eu acho que eu esqueci de alguma. Acho que são essas. E na feminina, dentro do bodybuilder, nós temos as Women's Physique, que é a minha categoria, e temos as Body Fitness, que são as meninas que têm um corpinho mais voltado para o Y. As Women's Physique são as únicas categorias femininas nas quais a gente sobe descalço, porque nós representamos 100% bodybuilder, então a gente faz as poses, praticamente as mesmas poses que um bodybuilder masculino faz, então para não ter o perigo de escorregar, de derrapar, a gente sobe descalço e nós apresentamos uma coreografia também. Que essa coreografia dentro do fisiculturismo amador, ela pode ter de 30 segundos a 1 minuto. Isso todas as categorias do bodybuilder masculino apresentam uma coreografia, tá? E as fitness, ela traz ali o men's physique, o muscular, a bikini e a wellness. E uma coisa legal que a gente conversava antes, que todo mundo começa como amador, né? Você não sabe que eu vou virar profissional, eu vou conseguir competir profissionalmente, né? Você começa de uma maneira amador. Na verdade, eu não comecei com esse objetivo, né? Eu fui impulsionada pelo meu marido a competir, não era um desejo que eu tinha, mas hoje, pensando em empreender, a grande maioria das pessoas que está no palco são personal trainer, dono de academia e nutricionista, porque elas querem associar a condição física delas ao trabalho. Então, todos começam sim no amador. O amador é o primeiro passo para você entrar no esporte e dali quem pega gosto, quem se destaca, quem acaba querendo permanecer no esporte, depois acaba querendo ter o desejo de virar sim um profissional, porque até falando profissionalmente, você tem muito mais possibilidade de enganjar no seu trabalho, sendo um atleta profissional, do que até mesmo no amador. Claro. E uma curiosidade, assim, existem campeonatos pelo Brasil, no mundo, às vezes a pessoa... não entendo muito, não sou da área, mas gostaria, se interessou. Tem onde pesquisar sobre isso? A gente vai deixar aqui, como eu já falei, no Instagram da Elaine. Você até comentou que tem um campeonato em Santa Catarina, né? Eu sou meio ruim do nome, mas você vai saber contar bem de uma forma bacana para quem está nos acompanhando, né? Nós temos uma confederação brasileira, tá? Ela se situa no estado de São Paulo, chama IFBB Brasil. Essa confederação ela é responsável por todas as federações que nós temos dentro do Brasil. Se eu não me engano, nós temos entre 16 ou 19, não tenho certeza absoluta do número de federações dentro do Brasil. A maioria dos estados, então. Exatamente. Praticamente todos os estados do Brasil têm uma federação estabelecida, que todas estão unidas à Confederação Brasileira. Então, a pessoa que tem o desejo de competir, não conhece do fisiculturismo, não sabe qual é a federação dele dentro do estado dele, ele tem que procurar o Instagram da Confederação Brasileira, que é a IFBB Brasil, e ali ele vai ter todas as diretrizes de todas as categorias que existem, tem um destaque de todas as categorias, das federações, dos calendários anuais. Então, dentro do próprio calendário que ela coloca lá, ele já vai ver, no Rio Grande do Sul, que é a minha federação, tem um campeonato mês que vem. Eu poderia competir em Santa Catarina, vai ter um campeonato agora. Vou lá assistir para mim me familiarizar e ver como é que é, se eu gosto, se eu não gosto. Normalmente, as pessoas que participam de competição, você falou que são muito pessoas ligadas às suas áreas profissionais, né? Personal trainers, donos de academia, pessoal da nutrição, né? Tem um tempo, assim, em média, que as pessoas treinam, antes não tem? Como é que você vê isso, Elaine? Ou não tem muito isso? Eu vou falar pela minha experiência. Pode não ter um tempo nenhum e pode ter. Eu tive o prazer de fazer um campeonato com o meu nome, aonde era um aberto nacional. O que significa um aberto nacional? O nome desse campeonato foi Grand Prix Nani Cordeiro. Ele aconteceu em Balneário Camboriú no dia 12 de outubro. Ele era um aberto nacional, aonde qualquer pessoa do território brasileiro poderia participar, já sendo atleta ou sendo um iniciante no esporte.
Bacana. Então você podia iniciar nesse Grand Prix. É claro que a pessoa que está iniciando, ela no mínimo já vem da academia, ela já faz musculação, mas não necessariamente ela está 100% com o físico enquadrado dentro de uma categoria. Às vezes ela nem conhece muito bem, mas aquele é o começo dela. Claro, entendi. Porque existe em toda, como a gente conversava, né, existe toda um padrão, né, para cada uma das categorias. Padrão de corpo, né? Sim, eu pessoalmente levei o meu físico ali a treino por 2 anos antes de competir. Né? Eu comecei com o objetivo de ajudar meu esposo, então ele se manteve em preparação por 2 anos, como ele sempre teve facilidade de ganhar peso e vive sempre acima do peso. A gente começou com 2 anos de antecedência e eu segui tudo que ele estava fazendo, eu fui fazendo mediante ao meu corpo. Então, se ele comia ali 300 gramas de comida diário, eu comia 100. E a gente foi fazendo assim. Eu fiz isso por 2 anos. Até que ele não pôde competir, eu acabei indo para fazer a vontade dele. Mas foram 2 anos me dedicando para aquele momento. Mas eu já vi pessoas que fazem ali um percurso de 3, 6 meses. Hoje, como eu já sou uma atleta e me mantenho sempre competitiva, eu gosto de fazer uma preparação com 20 semanas antes da data do campeonato. No mínimo 12. Uma preparação com menos de 12 semanas eu não gostaria de fazer. Porque aí você acredita que teu corpo não vai chegar, digamos, no auge pro dia do evento. Eu conheço exatamente meu corpo, eu conheço as estratégias das quais eu preciso traçar e eu sei que menos que 12 semanas é pouco. Eu consigo, mas não condicionada do jeito que eu gosto. Uma coisa que a gente falava sobre resiliência, né? A gente já comentou um pouco que você não foi no primeiro e você ganhou, e você até comentou que você ficou muito feliz porque você considera que você ganhou das tuas expectativas. Sim. Que você foi além das tuas expectativas. Por que você acredita que muitas vezes as pessoas elas se frustram e desistem das coisas muito rápido? Ou o que você acha que sabota? Vamos falar de corpo, né? A gente falou um pouco sobre alimentação, eu usei meu exemplo pessoal, né? O que será que sabota mais as pessoas? Que elas querem, elas fazem durante um tempo e aí são os amigos, os familiares, alguma coisa que faz com que elas desviem o percurso e a gente sabe, né? Que aí volta para a estaca inicial, né? Dentro dessa vivência que eu tenho no esporte, conhecendo gente dentro do Brasil e fora do Brasil, eu percebi que o que traz grande frustração para os atletas devido à colocação deles ou eles não terem alcançado a colocação que eles almejavam, foi criar expectativas. Então, quando você está numa preparação e você cria expectativa, eu estou me preparando para ser o campeão. Não, mas o meu coach disse que o meu corpo é o melhor, eu vou ser o campeão. Esse tipo de expectativa não é muito bom, porque se você não alcança o que você programou dentro da expectativa que você planejou, você pode ficar frustrado a ponto de nunca mais até querer competir. Porque você vai até se sentir injustiçado, porque você não se preocupou, tem tanta coisa que você tem que se preocupar e que está aí dentro de um nicho de empreender, né? Hoje eu poderia estar dando cursos até, né? Cursos de ajudando as pessoas a melhorar a sua condição física, ajudando as pessoas a aprender a pousar, ajudando as pessoas a aprender que cada físico corresponde a uma categoria. Por que nós temos várias categorias? Porque você tem que respeitar a estrutura do seu corpo. Eu, com a minha estrutura, nunca poderia ser uma biquíni, mas é uma categoria linda. Eu queria subir na categoria biquíni, elas são as top models que desfilam por aí, mas com toda essa massa muscular eu não tenho como. Mas tem quem suba fora do padrão. Por quê? Porque não pegou alguém para cuidar, para ajudar, para auxiliar. Então eu acredito que criar expectativa não é bom. E isso tem que tomar cuidado até com o teu preparador. Às vezes o preparador tem mania de fazer. Para impulsionar a pessoa, ele acaba usando esse artifício. Não, tu vai, continua, tu tá bem, tu vai ser campeão, cara, tu tá legal pra caramba, teu corpo tá massa. Não, o corpo dele tá massa, mas o teu também, porque tu também tá te preparando para ser campeão. O meu também, porque eu também tô me preparando. Então, isso pode criar uma frustração. E outra coisa também é a mente, né? A mente da gente sabota o tempo todo. É verdade. E aí no esporte ainda tem uma coisa que eu considero bem mais difícil do que no empreendedorismo.
empreendedorismo, sabe por quê? Porque no esporte, muitas vezes, infelizmente, as pessoas valorizam só o primeiro. Sim. E no mundo dos negócios, não é só um que se dá bem. Concordo É o que contigo. eu sempre falo. Não é porque tem a empresa da sua área que é disparado que você não pode começar hoje. Sim. Você pode nunca passar essa empresa, mas você pode ser super bem sucedido e se dar super bem. E aí você falou ser uma um coisa... concorrente de igual para igual. Exatamente. E aí você Mas falou... no esporte não. Isso. Se tu não for o campeão, tu não vai ser lembrado. Isso. E aí você falou uma coisa que é muito legal, que você teve essa visão de entender que, pô, eu sou uma vencedora porque eu venci a minha expectativa. E isso, nos negócios, eu acho que é até mais fácil do que no esporte. Porque no esporte, infelizmente, principalmente no Brasil, é o primeiro que é o mais valorizado, né? E nos negócios, você não precisa ser o primeiro. Sim. Você consegue ter sucesso, você consegue mudar a realidade, às vezes, sua, da sua família. Você está começando agora, você não precisa ser a melhor empresa naquela área, você não precisa ser a maior. Mas se você começar, se você persistir e fizer um bom trabalho, você já vai vencer, né? E aí eu acho que isso é a mente que o esportista, que é o teu caso, precisa ter muito bem preparado. Precisa, né? sim, é tipo verdade. assim, porque imagina o seguinte, que você vai competir agora, você falou que em maio, né? O meu corpo, você, Elaine, está melhor em maio do que esteve na última vez. Só que você falou uma coisa que é verdade, pode ter uma outra competidora lá que esteja com um corpo melhor que o seu. Até porque hoje eu estou em evidência. Certo. Então todas elas querem o quê? Me bater. É como uma empresa, né? Se eu tenho uma empresa de destaque e eu quero crescer como essa empresa, eu quero ser grande igual aquela empresa lá. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para ser tão bom quanto ele. Até que eu possa superar essa empresa. Porque ela pode ficar na zona de conforto dela, achar que ela já alcançou tudo que ela tinha para alcançar e vir outro empreendedor e acabar dominando o comércio com uma inovação aí. No esporte não é diferente. As pessoas vivem de estudar uns aos outros. E eu sou stalkeada diariamente no meu Instagram. Por quê? Quem é referência? O melhor. Certo, exatamente. Não é? Onde que eu vou me basear? Quem é que eu tenho que bater? Quem é a pessoa que eu tenho que superar? É ela. A campeã. O que fez com que ela chegasse aonde chegou? Cara, ela posa bem pra caramba. Eu vou ter que treinar pose pra bater essa mulher. Porque senão eu não vou dar conta. Cara, ela é muito rápida. Eu vou ter que ser rápida também. Então a gente é estudado o tempo todo. E isso é muito legal, né? Entender quais são os seus pontos fortes, os fracos, saber que tem vários querendo passar, né? Então, é o que eu falo, né? Chegar, às vezes, é mais fácil do que se manter. Sim, Por mais que é muito difícil chegar, Sim. mas para quem chegou lá já sabe que chegar é mais fácil do que se manter. Primeiro que para se manter não existe grande esforço, você já tá ali. Exato. Né? E para chegar, não, você vem com sangue nos olhos. Né? Então você vai lutar e vai estudar todos os detalhes possíveis para tentar alcançar aquela meta. Realmente se manter numa posição não é difícil. Agora chegar até lá foi... E eu sei porque para mim ter sido campeão mundial, nossa, passei trabalho. Sim, eu imagino. Eu furei muito tênis caminhando, tá? Furei muito tênis. Eu fiz muito calo no pé, meu marido é testemunha. Eu tinha tanto calo no pé, meu pé doía tanto, mas eu tinha que caminhar para chegar competitiva. E eu sabia que eu tinha que passar por aquilo. Só que depois que eu chego, se eu caio na zona de conforto, eu penso, não, agora eu já sou campeã mundial, a referência sou eu. Vou fazer só um cardio por dia, porque agora eu sou imbatível. Eu já tô no topo. Daqui não tem para onde eu ir, porque eu já alcancei o topo. Tem sim, você cai. Claro. Tem para onde ir? Para baixo? Tem. Sempre tem. E né? outra coisa, por mais que você esteja no topo, você ainda pode andar para o lado. Claro. Então você continua crescendo em outros movimentos, com outras ideias, inovando de outra forma. Né? Claro. Você chegou no topo da pirâmide, mas você ainda pode andar para o lado? Sempre tem para onde ir. Sempre tem um horizonte. E se a gente não olhar assim, o nosso oponente vai olhar. Com certeza. A conversa está sensacional, não parece? A gente já está quase uma hora aqui conversando. E foi muito legal e a gente tem vários insights. Com certeza esse é o podcast que você
precisa olhar, rever e anotar aqueles pontos que são cruciais, né, para que a gente tenha sucesso. Tem uma pergunta que a gente sempre faz no final, que é para agraciar somente quem nos acompanhou no programa inteiro, que eu acho que é a parte mais importante, que são as dicas. Que dicas que você, Elaine Cordeiro, campeã mundial, eu vou te pedir 2, dá para quem quer participar do teu esporte, que é fisiculturismo. Sim. E depois, para quem quer empreender na vida, seja lá o que ele vai querer fazer, seja emagrecer, ter melhor qualidade de vida, qualquer coisa. Acho que essa é a parte mais bacana de todas do podcast. Eu acho que a minha primeira dica seria referente a empreender. Eu acho que empreender requer paixão pelo que você escolheu, dedicação, determinação, foco, atenção. Se você tiver muito cuidado com tudo que você escolheu, se você for minucioso, você vai ter êxito. Não tem como não ter. Se eu com 41 anos comecei no esporte e consegui ter sucesso dentro do esporte, mesmo estando numa categoria que ainda tem um pouco de preconceito, que a Women's Physique ainda é uma categoria muito forte, tem quem diga que essas mulheres remetem a um físico masculino. Se eu conseguir destaque, conseguir superar todos os desafios, você consegue também. E uma outra dica que eu daria é se apaixonar por tudo que você faz. Eu acho que a paixão, ela movimenta. E eu posso comparar isso até quanto a uma paixão de um casal também, né? A paixão, ela não tem nada a ver com amor, porque ela pode durar pouco. E no esporte também. Ela pode durar pouco, né? Ela é momentânea. Certo. Mas que você viva aquilo o tanto o que for necessário. Que você se transforme enquanto essa paixão te permitir. Eu acredito numa frase que eu uso bastante, que nada muda se você não mudar. Então, se você quer mudar ali a realidade do seu físico, você tem que mudar realmente. Porque se você não fizer a mudança na sua vida, nada vai mudar. Eu preciso fazer uma dieta para perder peso. Mas eu não queria deixar de comer pão de manhã. Eu posso comer uma fatia de pão todo dia? Você não está disposto a mudar. Você quer a mudança, mas você não está disposto a mudar. Verdade. Então, eu acho que as pessoas têm que, primeiro, aprender a respeitar o seu corpo, né? Que como máquina inteligente, se a gente for inteligente o suficiente para fornecer para o nosso corpo o que ele precisa, a gente vai ver que a gente vai viver com muito mais saúde. Sem precisar de plano de saúde, sem precisar de depender dos outros no futuro, sem adoecer. Quanto tempo eu não pego uma gripe? Então, que a gente aprenda a respeitar o nosso corpo e dar para ele exatamente o que ele precisa, que é nutrientes que vão gerar energia para o corpo. Nosso corpo, ele trabalha porque ele precisa de energia. E essa energia vem de alimentos saudáveis. E se apaixonar por todo o processo, né? O fisiculturismo, ele é um processo e você tem que se apaixonar por tudo. Quem me conhece sabe que eu vou do começo até o fim sorrindo. E tem gente que diz, gente, como é que tu consegue sorrir passando fome? Porque eu me apaixono por cada etapa dele. Isso não é um sofrimento para mim. A gente falou sobre dor, né? Você falou, porque eu sou apaixonado. Sensacional. E isso, às vezes as pessoas falam, né? Que, porque esse negócio de, sou apaixonado pelo que eu faço, é papo furado. Mas você pode ver que todo mundo que tem sucesso é apaixonado. Não quer dizer que você nasceu apaixonado por aquilo, mas você se apaixona pelo processo. Sim, tu te porque você não queria. E aquilo transforma a tua vida. Você não imaginou que você ia ser uma fisiculturista. Não, nem planejei. Você se apaixonou pelo processo. Sim, e não me imagino fora disso. Tanto é que eu faço planos aí. Claro, eu não vou conseguir me manter competitiva por muitos mais anos, mas faço planos para continuar no fisiculturismo de uma forma ou de outra. Ensinando. Exatamente, transformando vidas. Claro. Né? Agregando no esporte, porque independente de estar competindo ou não, eu posso continuar agregando dentro do esporte, mas o meu maior objetivo é transformar a vida, é ensinar para a pessoa que ela pode ter longevidade e qualidade de vida se ela aprender que a atividade física e a alimentação vão promover isso para ela.
Sensacional. Quero agradecer muito aqui tua presença, deixar aí se tu quiser fazer alguma consideração final, muito obrigado. A gente falou sobre o tempo, agradecer muito o teu tempo, a gente sabe que o tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Verdade. Esse tempo que a gente passou aqui, essa 1 hora e alguns minutos, ela não volta mais, vai ficar aqui gravado, né? A Elaine deu a oportunidade de a gente deixar esse conteúdo aqui no YouTube para sempre. Muito, muito obrigado. Se quiser falar alguma coisa, sinta-se Eu à espero vontade. que esse tempo no qual eu me dediquei compartilhando um pouco da minha história com vocês sirva para inspirar muitas outras pessoas, principalmente nós mulheres. E por que eu falo nós mulheres, né? Porque geralmente a gente se apega muito na desculpa. Ah, mas eu não posso porque eu tenho filho pequeno. Ah, mas eu não posso porque eu trabalho. Ah, mas eu não posso porque eu tô casada. Eu tenho tudo isso. Eu sou mãe, eu sou filha, eu tenho irmãos, eu tenho marido, eu tenho neto, eu tenho um trabalho, mas eu consegui achar tempo para realizar meu sonho. Se você não tiver determinação para realizar os seus propósitos, você vai viver a vida toda em cima de desculpa. Então vamos sair da desculpa que esse tempo que eu tive aqui, que ele sirva de incentivo para você mudar. Porque nada muda se você não mudar.